E aí, gente, essa semana o estudo é sobre oração, mas dessa vez é sobre orar a palavra. Aqui vai um pequeno exemplo da forma prática. O objetivo é que todos possam praticar. Então a gente vai fazer aqui em Salmos 27, de 1 a 5. E primeiro, ler a passagem sem marcar, sem nada. Simplesmente ler com calma. A gente vai fazer isso agora. O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançam contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá. Então você vai dar aqui alguns minutos, e a segunda leitura é que você vai usar uma caneta e um marca-texto. E nessa segunda leitura é para buscar identificar os principais temas, palavras que se repetem, características de Deus, identificar o que vai ser as palavras bases da oração. Então, eu vou começar a fazer aqui. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, aqui já começaria marcando essa questão. Luz e salvação é o Senhor. Então, isso é quem o Senhor é. De quem terei temor? Então, temor. O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Então, medo está conectado a temor. Mesma coisa. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meu adversário, é que tropeçarão. Então a questão, vamos usar aqui o medo em relação aos homens maus, ataques de homens. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Então temor, repete novamente. Então será uma das palavras-chave nessa oração. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Então, está confiante, mesmo em meio às guerras. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, buscar, pedir, dois verbos. Que eu possa viver na sua casa, na casa do Senhor, todos os dias, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar tua bondade, a bondade do Senhor, e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá. Então aqui nós temos alguns tópicos principais para essa oração. O primeiro é em relação ao medo. O medo vai estar voltado a ataque de homens, a guerras, ou seja, momentos difíceis da vida. E aqui as coisas práticas, que é em relação a pedir ao Senhor, a procurar o Senhor na sua casa. Então agora o que a gente vai fazer para transformar isso aqui numa oração primeiro decidir qual que é o alvo da nossa oração. Se a gente vai estar orando por nós mesmos, se a gente vai estar orando pela nossa igreja, pela nossa cidade, pela nossa geração. Então aqui como exemplo eu vou usar geração. Orar pela nossa geração, pelas pessoas desse tempo que estão vivas nesse momento. Então a oração, no caso aqui, seria assim: Senhor, ajuda a minha geração, as pessoas desse tempo, a verem que o Senhor é a luz e a salvação, que o Senhor é a resposta, que em meio à escuridão, é do Senhor que precisamos. Na escuridão, muitas vezes, das nossas emoções, dos problemas que passamos, que o Senhor venha trazer a luz, que o Senhor seja essa luz, que o Senhor venha clarear aquelas áreas de nossas vidas que estão escuras, que precisam da revelação do Senhor. Então, faz isso na minha geração, Senhor. Abre os olhos das pessoas, tira elas dessa escuridão, traz salvação. Porque se elas perceberem isso, se elas verem no Senhor a luz e como que funciona, Pai, como que o Senhor é a resposta para isso, o medo será resolvido, Pai. Vivemos em um tempo em que as pessoas sofrem muito com medo de faltar dinheiro, medo de morrer, o medo do futuro. Então, Senhor, nós declaramos coragem,
Eu declaro coragem para a minha geração, Pai, que eu repreendo o espírito de medo, que o medo não venha mais a paralisar as pessoas, que nós possamos vencer esse espírito no nome do Senhor, por meio da Tua luz e na certeza da salvação que temos no Senhor, pois Tu és o nosso refúgio, Senhor. É no Senhor que encontramos segurança, em nenhum outro lugar. Se estivermos com o Senhor, teremos medo de quê? Então, Senhor, o medo que está tão presente na minha geração é sinal de não estar refugiado em Ti. Então eu te peço que as pessoas vejam quanto precisam se refugiar em Ti, estarem seguras em Ti, Te conhecerem, mergulharem no Teu amor. Então leva, Senhor, a minha geração a Te conhecerem, a provarem desse refúgio, a provarem dessa segurança. E assim eles não temerão a nada, nem a circunstâncias e também não a homens. Pai, eu clamo pelos cristãos dessa geração, Senhor, que nós sejamos conhecidos como os corajosos e não como aqueles que têm medo dos homens, medo do que vão pensar, da opinião das pessoas, medo dos ataques no trabalho, nas redes sociais. Pai, que não sejamos paralisados pelo medo de homens, que nós possamos ter apenas temor ao Senhor e sabendo que o Senhor cuidará de nós. E eu te peço, Pai, que aqueles que se levantarem contra nós, aqueles que se levantarem contra o teu povo, que eles tropecem e caem. Então, Pai, abre os olhos da minha geração, Senhor. Cuida dessas pessoas. Nos ajuda, Senhor, mesmo em tempos de guerra, em tempos de dificuldade, em tempo em que as circunstâncias apontam o contrário, a que nós possamos estar confiantes em Ti, Senhor, confiando na Tua palavra, nas Tuas promessas. Mas, Senhor, uma coisa eu declaro, Pai, que a minha geração seja aquela que busca ao Senhor, aquela que tem prazer em estar em Tua casa, em meditar na Tua palavra, em contemplar a Tua bondade, que a minha geração seja conhecida pela sede e pela fome que temos de Ti, Senhor, que nós sejamos aqueles que buscam ao Senhor intensamente, que buscam a orientação do Senhor em tudo que fazemos, o direcionamento do Senhor, Pai. Então eu declaro isso sobre a minha geração, para que assim, se estivermos seguros que tenhamos prazer na Tua palavra, nós possamos ter segurança no dia da adversidade, nos sentir guardados, protegidos na Sua habitação e dentro da Sua vontade, pois só o Senhor é Deus. No nome de Jesus. Amém. Então, esse é um exemplo de orar a palavra, baseado em algumas palavras-chave. E é isso que você vai fazer. Então, que Deus abençoe. Que você viva coisas extraordinárias e sobrenaturais nesse encontro de vocês.